Boa noite, pessoal do EJA, tudo bem com vocês? Eu gostaria aí de inicialmente me desculpar aí com vocês por não ter postado o conteúdo com antecedência aí no dia de ontem, porém eu tive alguns imprevistos aí, na verdade previstos, né, porque já estava marcado há um certo tempo, né, porém eu não pude ter gravado aí nesse final de semana, mas estou aqui um pouquinho antes aí da aula de vocês aí, gravando e disponibilizando essa aula para que ao longo da semana, em qualquer horário que vocês puderem, estar aí entrando aí no mérito da matéria. Eu gostaria aqui de falar um pouquinho com vocês sobre a nossa apostila, sobre o nosso PET aí da matéria de História. É, Como vocês podem ver, no termo ali de apostila, estaríamos aqui mais ou menos na metade. Porém, gente, é uma metade ali que assusta um pouquinho, fala, nossa, mas não vai dar tempo, tá? Semana de provas aí tá perto, não vai dar tempo de acabar, mas podem ficar tranquilos que vai dar tempo. Provavelmente outros professores já falaram com vocês a respeito das próximas semanas. Vocês terão 2 semanas aí, a semana que vem e mais a outra semana de atividades complementares que podem ser ou não avaliativas. As minhas serão. Então, já deixo isso aí já explicado para vocês. Porém, as minhas atividades avaliativas, gente, vai ser com base no PET. Por quê? Porque eu não posso encerrar a minha aula, o meu PET agora, sendo que eu ainda de fato não acabei, porque como vocês mesmos viram, eu fiquei prejudicado ali em termos de aula por ter que ceder algumas aulas minhas para aquele projeto lá, que inclusive a data de entrega é hoje, né? Aliás, eu já vou fechar esse primeiro projeto aí no diário, tá, gente? Mas não fiquem ali assim acanhados, tá bom? Caso alguém aí por algum motivo não conseguiu ainda fazer, e no caso ali não colocou ali no Meet ou nem no meu e-mail, não fiquem ali temerosos, tá? Eu posso pegar e depois registrar, posso pedir para reabrirem o diário, e aí eu registro a nota desse aluno aí tranquilamente, não tem problema, tá, gente? Porém, eu tenho que fazer isso antes de fechar esse segundo bimestre. Por quê? Porque hoje mesmo, alguns aí já vão ter visto aí, né? Acredito que até assistirem minha aula já vão ter contato aí com esse novo projeto. Hoje será lançado um outro projeto de vida, que como eu vou explicar no videozinho ali na aula número 1 desse projeto, vai ser referente ao segundo bimestre. Então, para aqueles lá, né, que talvez gostaram ou talvez odiaram essa modalidade de projeto, infelizmente ou felizmente vamos ter mais um. Porém, vai ser de uma forma bem simples, tá, gente? Uma forma ali, talvez até um pouco mais bonita ali de projeto, né? Vai chamar autobiografia, ou seja, a nossa própria história. Então, vai ficar a critério de vocês. Eu não vou falar, olha, vocês deverão colocar isso, isso e aquilo. Ficará a critério. Cada um sabe aquilo que quer apresentar, aquilo que quer mostrar ali da sua história, da sua superação, tudo mais. Que, aliás, todos temos, né? Não é só eu, não é só fulano, fulana, você, seus familiares, todos têm. Então, alguma história vocês literalmente vão ter a contar. E eu aguardo ansiosamente aí para ter esse material para registro, tá, gente? Então, assim, não é só pela questão da nota, mas essa questão também, né, do registro, de deixar um trabalho ali exposto, né, que eu acho muito bacana.
Mas então, gente, a questão aí das atividades, eu acho que foi bem explicado, né? Nas próximas semanas vai ter a atividade avaliativa minha, mas ao mesmo tempo, nos próximos 2 domingos, eu também vou estar postando ainda as minhas aulas normalmente para a gente acabar essa apostila junto com o bimestre, né? Chegar na semana de prova, que vai ser depois dessas 2 semanas, vocês chegarem ali, ó, se eu quiser cobrar uma questão da página 10, outra da página 5, ó, vocês ali já estarem craques ali. É só assistir minha aula, gente. Não vai cair nenhuma coisa alienígena, não. Vai ser literalmente ali coisa que eu falei, coisa que eu passei. Aliás, eu vou montar minha prova ali com todo cuidado. A questão é isso, tá, gente? Mas se por alguma aventura ali eu fizer uma questão e falar, ó, professor, você não falou nada dessa questão aí. Posso comprovar, ó, vídeo tal, vídeo tal, vídeo tal. Você não falou nada dessa questão. Se chegar alguma coisa desse sentido, gente, aí é ponto para todo mundo, questão anulada. Então, não precisem ali ficar temerosos quanto a essa prova. E, aliás, eu estou até pensando numa outra modalidade de prova que não seja questões. Né? Porque não adianta nada eu estar fazendo essa questão aí de uma apostila diferenciada, postar aula ali, né, um modelo ali diferenciado, se eu não faço um modelo de avaliação diferenciado. Né? Então, ainda estou pensando nessa possibilidade para ajudar vocês mais uma vez, né? Para tentar animá-los aí nesse estudo. Então, vamos lá, né, gente? Sem alongar muito aí nas explicações, né? Vamos começar a falar um pouquinho aí sobre o Brasil e o sistema colonial. Então, gente, como eu disse na minha última aula, o Brasil ali recém-descoberto, ele era, no caso, uma joia preciosa ali para a coroa portuguesa. Por quê? O Brasil, ele servia ali para 3 coisas essenciais para Portugal. Primeiro, era um posto de parada ali para suas viagens para as Índias. Tanto ali se Portugal ali fosse pelas Índias, pela África, por quê? Porque mesmo ali o Brasil estando geograficamente longe da África, se por algum motivo, por algum acidente acontecesse com algum navio português, o que, entre aspas, aconteceu com Pedro Álvares Cabral, eles obviamente chegariam na costa brasileira, porque a África está aqui do lado direito e o Brasil está aqui do lado esquerdo. Se um navio está passando aqui pelo meio, ele vai aqui para o lado direito, dá uma tempestade, joga pelo lado esquerdo, e aí ele ficaria, se aquele território aqui à esquerda não fosse propriedade de Portugal, fosse, por exemplo, da Inglaterra, ia ser pior ainda, porque além de sobreviver uma tempestade, aquele navio ali português iria cair ali em território inimigo. Então, Portugal precisava garantir aquele domínio naquela terra, porque se acontecesse o que aconteceu ali com Pedro Álvares Cabral, os navios ali sobreviventes daquela tempestade teriam que ter um lugar ali para se recompor, né? Talvez fazer reparos no navio, pegar suprimentos, porque acontecia muito, né, gente? Imagine vocês aí mais 200, 300 pessoas em um navio viajando aí por mais de 2, 3, às vezes até 4 meses, dependendo do tamanho do navio. Então usava muito suplemento, muita comida, muita madeira para reparo, muitas vezes também alimento para os animais que eles levavam, cavalos para locomoção, né, em solo, galinhas para alimentação, alguns outros ali animais que eram usados para troca, né? Cabritos, vacas, etc. Então, o navio não era só mesmo pessoas que iam naqueles navios. Eles não chegavam lá nas Índias e falavam, ó, a gente vai comprar tudo. Não.
eles faziam essa troca, até porque não havia ali uma moeda universal entre eles. Eles não tinham ali um pedaço de papel, fala, ô Índia, aceita esse pedaço de papel meu aí? Obviamente, né, não havia isso. E o ouro, né, gente? O ouro não era tão abundante. Na verdade, naquele período, o ouro, antes da descoberta aqui da América, o ouro já estava muito escasso. Por quê? Porque a Igreja Católica, ao longo ali do seu fortalecimento, ela foi exigindo tributo ali das monarquias. E esse tributo era pago como? Então, a igreja não queria saber ali se, vamos supor, a Inglaterra tinha uma moeda, se a Espanha tinha outra, porque o que, que eles iam fazer com tanta moeda diferente estando em outro país? Então, obviamente, como os membros ali, o Papa e os membros do clero eram muito espertos, eles exigiam o quê? A contribuição em ouro. Porque o ouro é ouro na Inglaterra, vale muito na Inglaterra, na Espanha, em Portugal, em qualquer lugar. Então, essa reserva de ouro estava concentrada no, ali no Reino Papal, ali na Itália, onde hoje situa-se a Itália. Lembrando ali que aquela região da Itália que compreende hoje a cidade de Roma, é chamado de România. Então, é onde se concentrava ali o Estado papal, que Papa dominava ali a cidade de Roma e todo aquele estado ali da România era domínio do Papa. Então, quando a gente vê o Vaticano hoje em dia, o Vaticano ali, que é um pequeno estado, bem pequeno mesmo, antigamente era ali quase que metade da Itália inteira. Então, para vocês verem ali que a Igreja Católica tinha muito mais influência antigamente. E isso era muito mesmo, a ponto de exigir ouro, contribuição em ouro dos seis europeus. Então, para vocês verem ali que o trem era feio ali pro lado deles, hein? E aí, nesse período, gente, não tinha muito ouro. Então, como que os portugueses, espanhóis, chegariam ali nas Índias, falando, ó, a gente vai te dar um pedaço de papel aí, vocês aceitam em troca de, sei lá, 300 quilos aí de especiarias? Obviamente, né, os indianos que não eram bobos nem nada, né, viraram e falaram, não, a gente não vai aceitar esse pedaço de papel, nem essa moeda estranha, não. Ou vocês me veem ouro aí, ou vocês me veem outros produtos aqui para a gente vender, ou não tem troca nenhuma. Vocês podem pegar o barquinho de vocês e voltar de onde vocês vieram. Então, essas expedições, essas navegações aí dos portugueses eram carregadas de especiarias que eram típicas lá da Europa, né? Produtos ali tipicamente europeus, animais também, né, que eram muito cobiçados, porque os indianos ali, eles tinham ali suas próprias criações, aliás, menos, para quem conhece um pouquinho, talvez ali a religião hindu, sabe que menos os bovinos ali eram comercializados, né, porque eles cultuam os bovinos como deuses, mas caprinos, suínos, aves ali em geral eram comercializadas com a Índia. Sem falar especiarias como, por exemplo, alguns tipos de frutas, de chás, são típicas lá da Europa e os indianos gostavam demais. E isso eles faziam aquela troca. Obviamente, né, para os portugueses aquilo não era nada, sei lá, coisa boba, mas para os indianos que não tinham aquilo era show. E era a mesma coisa também para os indianos. Eles davam ali as especiarias, noz moscada, tomilho, pimenta, pimentão, cheiro verde. Todas essas especiarias que a gente usa hoje na culinária, na Europa, aquilo era literalmente a preço de ouro. Então,
para os indianos, aquilo ali eu catava na minha hortinha ali, mas em Portugal, aquilo era especiaria digna de um banquete de um rei. Então era vendido ali né, por um preço muito elevado. Sem falar a seda também, como já mencionei, né? Então, Portugal ele precisava ali conservar aquele território ali que hoje corresponde ao Brasil por essa questão. Se algum navio ali, nossa, cheio de mercadorias, se perdesse em alto mar, eles poderiam ali ir para o Brasil para se recompor. Ou também, se por algum motivo faltasse algum suprimento, ao invés de contornar a África e ter ali talvez um risco ali de serem pegos ali, né, por povos hostis, por povos inimigos, era mais fácil voltar para o Brasil, recarregar tudo ali, dar um jeitinho e voltar de novo para a rota. Então era muito importante ali que se mantesse o território firme. Sem falar, obviamente, né, gente, que assim como a ilha de Açores, por exemplo, que é uma ilha que não tem nada, é só uma ilha, literalmente. O Brasil não era assim. Como eu já havia explicado na última aula, aqui tinha muito pau-brasil, tinha também várias aves, várias frutas, assim, era uma terra muito rica, muito fértil, então havia sim um interesse em Portugal de conservar aqui essas terras e possivelmente aí até mesmo trabalhar na agricultura com elas. Porém, naquele momento era só mesmo questão de defesa. E aí houve uma tentativa do governo francês, do rei da França, em tomar o Brasil. Por quê? Porque, como eu disse, gente, a Inglaterra e a França, naquele período ali que Espanha e Portugal se lançaram nos mares, a Inglaterra e França ali, eles estavam brigando ali, ó. Estavam numa guerra de literalmente 100 anos. Eles estavam lutando ali a guerra de 100 anos, né? Inglaterra e França já estavam no finalzinho da guerra. E aí, né, quando a guerra se encerrou, a França e a Inglaterra pensaram: olha, enquanto a gente estava aqui guerreando, ó, para você ver nossos vizinhos ali, Espanha e Portugal, estão rachando de ganhar ouro ali lá nas terras ali que eles descobriram. E aí, a gente vai ficar chupando o dedo, hein, Inglaterra? Ah, não vamos não, hein? Ó, não sei você aí, França, mas eu, ó, tô montando meus barquinhos ali, vou tentar ver se tem mais terra ali para cima ali. O que que você vai fazer? Ela, você vai para cima então, você ganhou a guerra, né? É, felizmente, então eu vou ter que partir para outro lado, né? Ah, quer saber? Portugal é mais fraquinho que a Espanha. Eu acho que eu consigo ali tirar aquele território de Portugal, hein? Vou fazer meus barquinhos ali também. Os meus soldados ali seriam ótimos piratas ali, poderia assaltar aqueles navios portugueses, já que os nossos navios são menores e muito mais rápidos do que aquelas caravelas gigantescas dos portugueses, né? A gente pode chegar ali, ó, interceptar um navio, roubar tudo ali, ó, sai rapidinho ali. Como se fosse hoje em dia, né, gente, fazendo uma comparação, né, aqueles assaltos relâmpagos, né, ou assaltos a carro forte. É como se aquelas caravelas fossem um carro forte, ou seja, um carro lento, mas muito bem protegido. E os piratas, né, principalmente franceses, né, quando a gente vê aquela imagem de um pirata, que tem aquele papagaio, aquele chapéuzão, assim, né? Geralmente estamos ali remetendo aos piratas franceses no início. Porém, depois de um tempo, a França se enfraqueceu nessa questão da pirataria, e aí que vieram os piratas ingleses, que também deram continuidade aí, que na verdade ficaram mais conhecidos por essa figura fantasiosa de piratas aí, né? Como a gente vê hoje em dia, tapa-olho, barba grande, assim, né? Aquele chapéuzão, assim, parece de comandante, né? Essa mesmo é a versão inglesa dos piratas, mas começou tudo ali na França.
porque a França não tinha navios ali tão bons quanto o de Portugal. Apenas uns navios ali que eram rápidos, mas não eram tão resistentes. Mas eles pensaram no que, ó, um navio grandão ali, se eu pegar dois navios, dois barquinhos ali, nossa, aqui a gente consegue parelhar nele, os nossos piratas descem lá naquele navio grandão lá, acaba com todo mundo e bota ali o que couber ali, ó, sai vazado antes de um próximo navio chegar. Porque, né, gente? As caravelas, a gente vê aqueles naviozão grandão, né? A gente fala, ó, aquilo lá era só tinha gente e coisa cara. Não tinha segurança nenhuma, mas aí que vocês se enganam, né, gente? As caravelas, além de tudo, possuíam ali canhões poderosíssimos. E não era pouco, não, eram bastante. E como eu disse, gente, Portugal, assim, nas minhas primeiras aulas, Portugal ali, eles tiveram um diferencial, porque toda a técnica de navegação e de guerra no mar também, eles aprenderam com os árabes. Então, os árabes já utilizavam canhão há muito mais tempo que qualquer povo europeu. Então, os árabes ali eram um dos melhores atiradores ali de canhão. Só que naquela época ali das descobertas ali marítimas, quem pegou esse posto aí de melhores atiradores eram os portugueses, porque eles produziam mais canhões ali, uma maior artilharia para sustentar eles nessas viagens, né? Então, pode-se dizer ali que naquela época os melhores ali atiradores de canhão eram os portugueses. Então, se o navio não fosse rápido ali a ponto de fazer aquele assalto ali e sair rapidinho antes da reação ali de outros navios, eles poderiam ali, obviamente, afundar, né, em pleno mar. Então eles tinham que ser bem rápido. Pega o naviozinho aqui no meio do mar, pegava ali os produtos ali, saíam rapidinho antes de chegar outro navio, porque chegasse outro navio ia bombardear eles. Então a França ali ela teve ali essa malícia ali de tentar fazer esse sistema de pirataria um pouco eficiente. Mas, porém, não só de pirataria vivia a França, né? Eles também queriam comercializar com os indígenas. Por quê? No ponto de vista do rei da França, os índios não estavam ali tendo um comércio ali muito bom com os portugueses. Então, eles pensavam, olha, os portugueses está dando pente, está dando um espelho lá para os índios, olha só para você ver. Que vocês acham se a gente dá ali, sei lá, uma espingarda para o índio, dá ali roupas finas, roupas caras, dá ali talvez até mesmo objetos de luxo ali para os índios? Será que eles vão se voltar ali para o nosso lado e ficar inimigo ali dos portugueses? Ah, vamos ver o que isso dá? Ah, então beleza. Ó, seguinte aí, ô, seus marinheiros, ó, pega aí, vocês não vão mais ficar assaltando no meio do mar, não. Vocês vão, pega os seus navios e vão lá para a costa do Brasil. E lá vocês vão tentar estabelecer uma rede de comércio ali com os índios, mas sem os portugueses saberem. E ó, como que vocês vão fazer isso? Chegou algum navio português, vocês fazem esse assalto aí, tentam ali não deixar nenhum vestígio ali para ninguém voltar e contar para o rei. E aí continua lá na costa do Brasil, lá, negociando. E aí, beleza, né? Foi toda aquela frota ali de piratas e chegaram ali na Baía de Guanabara, onde hoje é o Rio de Janeiro. E ao longo de alguns anos, aquele sistema de comércio ali ficou tão grande que os franceses já passaram a se fixar ali naquele território. Tanto que até falaram, ó, nenhum português aí chegou aqui até agora, hein? Então quer dizer o quê? Que Portugal ali tá correndo de medo, já sabe que aqui tem francês, não tá mandando ninguém combater, então quer dizer que isso aqui é nosso, ninguém toma. Então isso aqui agora vai ser um pedaço aqui da França. Vai chamar França Antártica. Sim, gente, da mesma Antártica, assim como
uma marca aí de Guaraná que a gente vê aí, né? Então, aquele estado ali, que hoje corresponde à Baía de Guanabara, lá no Rio de Janeiro, era uma região ali de domínio francês, chamada de França Antártica. E durante muito tempo ali, o chefe ali dos piratas franceses, né, chamado Villeguignon, ele comercializou com várias tribos ali de índios que não gostavam muito dos portugueses, que eram os tupinambás, que inclusive era talvez a tribo indígena mais violenta ali que tinha. Quando eles entravam ali em guerra com os portugueses, o trem era brabo. E eram conhecidos como serem canibais. Obviamente, é aquele velho ditado, né? O inimigo de meu inimigo é meu amigo. Portanto, como a França era inimiga de Portugal e os tupinambás eram inimigos de Portugal, então eles acabaram virando amigos, né? E aí, os tupinambás ofereciam todo para o Brasil, tudo aquilo que tinha de bom nas terras brasileiras, inclusive, obviamente, né, matrimônio também. Muitas índias ali se casaram com marinheiros ali franceses, que deu início ali, talvez, a uma das primeiras mestiçagens ali, né, de índios e brancos. A primeira, na verdade, foi na cidade de São Vicente, com o fundador lá, que era conhecido como João Ramalho. Só que a questão dele, eu posso falar um pouquinho depois nas próximas aulas, porque na verdade ele chegou lá porque ele era um prisioneiro. Portugal, eles tinham o costume de tratar os seus prisioneiros da seguinte maneira: como Portugal estava totalmente voltada aos mares, é, no caso, a situação deles em terra estava um pouquinho complicado, né? Lá mesmo no país de Portugal. Então, era um país ali com muita desigualdade, muita gente ali ganhando muito e, aliás, pouca gente ali ganhando muito, né? Eram os nobres só e os pobres ali não vinham nem cor do ouro ali, né? Então, havia muita desigualdade, muita violência. Nada diferente do Brasil hoje em dia, tá, gente? É totalmente diferente, né? Brincadeira, só que não. Então, dá para se notar ali que a criminalidade naquele período ali de descobertas havia aumentado e muito mesmo no país de Portugal. E aí, né, o rei de Portugal falou: rapaz, como que a gente faz para acabar com esses bandidos? E aí que tiveram a famosa ideia de levar os bandidos, ao invés de fazer presídios lá, né, e trancar eles nos presídios, os navios eram os presídios. Por quê? Além daqueles prisioneiros ali ajudarem, serem obrigados a ajudar ali na manutenção do navio, no caso ali, se o navio afundasse, acontecesse algum desastre, beleza, não perderam ninguém ali, né, importante. E no caso, obviamente, esses índios eram deixados ali em terras brasileiras. Por quê? Porque muitas vezes eram literalmente deixados de presente ali para os índios. Então, era uma forma de punição. Falava: ó, ô, seu Manuel, ó, seguinte, você cometeu um crime aqui em Portugal, você vai lá para o Brasil, ó, você vai ser dado de presente para os índios. E você sabe ali o que, que eles fazem ali com estrangeiros? Ali, ó, eles devoram, que tá vendo esse desenho no livro aqui? É isso que eles fazem ali com os estrangeiros. E realmente, os índios, como os tupinambás, eles devoravam ali pessoas, né? Em rituais ali, onde eles comiam a carne humana. Porém, é algo ali bem diferente do que eles imaginavam, né? Não era qualquer pessoa, tinha um tipo específico, mas isso aí é questão ali, talvez, para quem tenha curiosidade ali, talvez saber como que eram esses rituais, né? Mas não vou me alongar nisso aí. Então, né, gente, o João Ramalho, ele foi ali um desses criminosos ali em Portugal, chegou ali no Brasil, despejaram ele ali e falou: ó,
cacique, ó, toma, que isso aí é presente de vocês, ó, tchau para vocês, vamos voltar lá para as Índias, até mais. Só que o João Ramalho, ao invés ali de ser tratado ali como um prisioneiro ali, ele foi muito bem tratado ali pela aquela comunidade indígena. Obviamente, né, não era os Tupinambás, era uma outra tribo indígena mais amigável e tratou ele ali como realmente um irmão distante. Então ele passou a conviver ali com o cacique, virou amigo. Depois o cacique ofereceu ali uma de suas filhas como esposa. E ali também ele se envolveu ali com outras mulheres das tribos, que era algo muito comum. E lá ele fundou o primeiro vilarejo brasileiro, que seria, seria ali o vilarejo de São Vicente, que depois virou a primeira capitania do Brasil, que a gente vai ver mais para frente, e também, né, virou ali o primeiro assentamento português, tanto que ele foi ali muito importante para retomar depois é, a Baía de Guanabara dos franceses. Mas voltando aqui para os franceses aqui no Brasil. Então, esses franceses, eles estavam ali, né, já praticamente donos do Brasil ali, né, já estavam ali daquela mesma forma que Portugal fazia, né, pegava ali as riquezas brasileiras, levavam ali para o rei da França, depois voltavam de novo ali para o Brasil, faziam de novo as trocas, voltavam. Então, já estava ali praticamente dominado. Enquanto isso, a Inglaterra lá em cima tentando chegar na América do Norte, aonde hoje é os Estados Unidos. Porém, ainda não havia dado certo. Só alguns anos ali que eles realmente descobriram o caminho certo. Mas, enfim, a França ali já estava ali praticamente, ó, a França Antártica aí é nossa, hein? Seguinte, ó, rei de Portugal, se você mandar seus navios ali, sabe que ali tem, né? Mas o rei de Portugal, temeroso ali, que não só aquele pedaço ali, né, do seu território, mas sim todo o território brasileiro fosse tomado pelos franceses, eles resolveram ali fortificar toda aquela costa brasileira. Para quê? Para que ficasse ali só aquele pedacinho ali ocupado pelos franceses. Ou seja, mostrar para os franceses que eles estavam ali teoricamente cercados. Então, qual foi a estratégia deles? A cada zona litorânea onde os portugueses se fixavam, onde hoje a gente conhece como as praias, né? Cada praia tinha um forte. Esses fortes eram conhecidos como feitorias. Por quê? Porque esses fortes eram feitos ali na praia, ou seja, era colocada ali uma grande casa, seria equivalente hoje ao que a gente tem como galpões. Esses galpões eram murados e cercados de canhões. Por quê? Porque se alguém tentasse invadir ali aquele galpão, aquela feitoria, obviamente os soldados se agiriam. Mas o que haviam naqueles galpões? Obviamente, tudo aquilo que os portugueses traziam dos navios e usavam para comercializar com os índios. Então, os portugueses traziam dos navios, desembarcavam nessas feitorias ali, nesses galpões, entre aspas, e lá ficava lá, vigiado ali como se fosse um cofre. Então, Portugal resolveu colocar uma feitoria dessa em cada praia. E os franceses, quando chegavam ali nos navios, falaram, rapaz, ó, tá vendo aquele galpão ali com tanto de canhão? O trem tá brabo ali, hein? Se a gente chegar perto ali, navio nosso afunda. Então não vamos parar ali não, vamos direto ali para a França Antártica. Então, eles ali, quando viam ali aquelas feitorias, falaram, não, vamos mexer aqui não. Só que aí, obviamente, né, gente, Portugal falou, olha, eu acho que só isso não vai dar certo não. Uma hora os franceses vão querer dar uma de corajosa e vão tentar invadir essas feitorias. O que mais que a gente pode fazer?
a gente vai precisar de mão de obra humana. Por quê? Só os soldados ali não vão ser necessários. A gente vai precisar de uma população para apoiar eles. Por quê? Porque ali os soldados só não vão ser suficientes. A gente vai precisar de pessoas para dar um número maior. E como que a gente povoa esse território? E aí, né, obviamente, os nobres portugueses, também com a aprovação ali unânime ali do rei, tentaram ali fazer um sistema mesmo de povoamento ali no Brasil, semelhante ao que já estava ocorrendo lá na América Central, onde hoje é o México, e também na América Latina, naquele território que era dos Incas, que hoje é o Chile, o Uruguai, Equador, Colômbia, etc. E como que era essa maneira aí de povoamento? Lá eram chamados de haciendas, ou traduzindo para o nosso português, de fazendas, mas aqui no Brasil resolveram denominar de capitanias hereditárias. Então, como que funcionava isso? O rei, ele distribuía ali um pedaço de terra para um de seus nobres de confiança. Então, ele demarcava aqui um pedaço de terra, como a gente vê aqui nessas divisões aqui. Então, esse pedaço aqui era de um, esse pedaço era de outro, esse de outro, e falava: olha, seguinte, eu vou te dar esse pedaço aqui de terra, porém, o que que você vai ter que fazer? Você vai ter que ser o responsável por aplicar toda a lei portuguesa nesse território. Você vai poder levar quantas pessoas aqui de Portugal que você quiser. Eles vão ser seus empregados e vão trabalhar para você como se você fosse o rei. Porque, na verdade, os capitães donatários, eles representavam a figura do rei naquele território. Ou seja, os capitães donatários, eles tinham todo o poder que o rei teria se lá estivesse. Então, esses capitães donatários, eles poderiam levar os trabalhadores para trabalhar nas terras que tinham lá nas capitanias. Obviamente, né, esses capitães donatários ali teria que dar um jeito ali de apaziguar os índios, combatê-los ali se necessário fosse, ou simplesmente isolar eles dessa área para que não perturbasse ali, né, os portugueses que lá chegariam. E aí esses portugueses ali seriam uma espécie de reforço para os soldados. Por quê? Porque numa guerra ali futuramente contra a França, quem tomaria ali o lugar do soldado seriam os próprios moradores ali que estivessem na capitania. Então, o que aconteceu foi basicamente isso, gente. Portugal, ele pegou ali os seus principais nobres da corte e deu ali de presente, entre aspas, né, um pedaço ali dessas capitanias. Então, chegava ali, ó, fulano, ô João, você vai ficar ali com a capitania ali do norte aqui, você vai ficar com essa capitania aqui, você vai ficar com essa outra, e vocês vão lá. Boa parte ali do que vocês arrecadarem de terras, do plantio, que vocês fizerem ali, talvez descoberta de ouro, pedras preciosas, vocês só me darão um terço. Então, Portugal ali ficava com um terço de tudo aquilo que era produzido ou encontrado naquelas capitanias, o que para eles era algo ali muito bom. Então, gente, houveram aqui várias capitanias, como vocês podem ver aqui, né? E o estado do Rio de Janeiro, ele estava ali dentro de uma das capitanias, que inclusive era de um nobre ali português que era muito influente, que era o Estácio de Sá. Mem de Sá, como vocês já viram ali o nome dele em um exercício, no exercício passado, ele era o tio do Estácio de Sá, e ele também, né, de uma família muito nobre, obviamente ambos eram, né? Ele ficou com a capitania que hoje é referente ao estado da Bahia.
Então, eles foram ali os primeiros ali a chegar aqui no Brasil e inaugurar ali essas capitanias. E a capitania ali, que é correspondente ao estado de São Paulo, que nobre que ficou com ela? Aí é que tá, gente. Nenhum nobre, sabe por quê? Porque foi designado primeiramente ao João Ramalho. Por quê? Porque ele era um português, embora criminoso, né? O rei perdoou ele e falou: Ô, João, tô fazendo sistema aqui de capitania aqui, você não quer tomar conta aí desse território, já que você já tá com os índios aí mesmo, né? E esses índios aí vão fazer parte ali do povo português, então vai ter toda essa regalia, você vai ser um nobre, etc e tal. E aí ele topou, né? Nessa parte aqui, onde hoje é o litoral paulista, ficou completamente ali para o João Ramalho. Então, os primeiros ali capitães donatários ocuparam ali toda essa região que vai ali do litoral baiano até mesmo a parte ali do Rio de Janeiro, Espírito Santo. E aí que tá. Por que essa região específica? Porque aqui na Baía de Guanabara estavam os franceses. E a prioridade de Portugal era tirar os franceses. Então começou a vir muitos portugueses aqui para essas regiões, uniram-se a muitas tribos indígenas que já queriam ali ter um contato mais direto com Portugal e ali viraram ali pequenos povoados e esses pequenos povoados começaram ali a auxiliar os militares ali nas, nas fortalezas ali na praia. E isso aconteceu para quê? Para que cada vez mais eles apertassem ali os franceses. Até que houve uma grande batalha ali, uma grande batalha na Baía de Guanabara, né, como ficou conhecida, aonde ali o João Ramalho, ele pegou ali o seu pequeno exército e foi ali encontro ao exército ali do Estácio de Sá, que já estava organizando ali uma grande invasão à França Antártica. Só que só os dois juntos eles não conseguiriam. Então, o Estácio de Sá ainda precisava de ajuda. E, obviamente, quem era o outro capitão donatário? Era o tio dele, o Mendes de Sá. Então ele, ô tio, dá uma ajuda aí para mim aí, sei que você está um pouquinho longe aí, mas tenta ver se me ajuda aí, você vai ganhar também um destaque aqui na minha capitania. E prontamente, seu tio Mendes Sá trouxe ali vários combatentes ali, né, para ajudar nessa batalha da Baía de Guanabara. E como os franceses ali, embora muitos ainda não eram ali suficientes com aquela grande união ali, né, entre as capitanias, eles ficaram ali só mesmo resumidos àqueles comerciantes que estavam ali na Baía de Guanabara, há alguns mestiços ali de índios com franceses que aceitaram lutar para o lado deles e os tamoios, que era uma tribo indígena que também não gostavam muito de Portugal e viviam ali nas redondezas ali, onde hoje é a cidade do Rio de Janeiro. Então, a França Antártica se resumia só mesmo a esses três povos aí, os franceses, comerciantes, porque os guerreiros, que eram os piratas, estavam aqui no alto mar tentando interceptar algum navio português, porém já era plano de Portugal não trazer nenhum navio, ou seja, eles ficavam aqui no mar esperando algum navio português, sendo que o ataque viria pela própria terra. Então, ó, pra você ver, até que os portugueses não eram tão burros assim, né, gente? Os portugueses ali foram trazendo ali uns barquinhos só de gente ali, né? Bem pacífico ali, não era de interesse dos franceses, né? Não tinha nada de valor. Foram povoando a terra. Isso não foi do dia para a noite, não, gente. Foi questão ali de mais de 20 anos, longo de 20 anos, que foi realmente a duração ali da França Antártica.
E aí lotaram ali, fizeram grandes povoados aqui nessas três capitanias, e os guerreiros ali franceses da França Antártica eram os piratas que ficavam aqui no grande mar do Oceano Atlântico. Então, na Batalha da Baía de Guanabara, os combatentes ali, os grandes combatentes franceses, ficaram ali esperando algum navio de guerra português para abordar ali e roubar tudo deles, porém não tinha nenhum. Então, na Bahia ali ficou somente os comerciantes franceses, pessoas também da França que queriam ali habitar aquele território ali, né? Os tamoios, a tribo indígena que estava dando suporte aos franceses, e alguns mestiços ali, filhos de indígenas e franceses. Então, como eram ali pessoas ali que não eram tão bem treinadas e não eram tão numerosas, obviamente só foi necessário uma batalha para que caísse esse território aqui da França. Então, uma vez ali que se extinguiu ali esse governo aí francês aqui em solo brasileiro, então houve ali, no caso, uma hegemonia. Falou, oh, beleza, agora é tudo de Portugal. Então, o rei de Portugal ali falou, ó, já que deu tudo certo, agora é tudo aqui de nós, portugueses, o rei resolveu implantar um governo geral, que seria como se fosse um mini país aqui no Brasil. Essas capitanias teriam ali como uma capital, ou seja, como era um pequeno país, a capital seria na cidade de Salvador. Por quê? Porque o grande herói ali, né, o Mendes Sá, que ajudou seu sobrinho ali, né, na batalha, ele era, obviamente, o donatário ali, e ele se fixou na cidade de Salvador. Ele fez da cidade a capital ali da sua capitania hereditária. Então o rei falou, ó, vai ter um governo geral agora, essas três capitanias aí vai ser como se fosse um pequeno país ali de domínio português. E a capital vai ser na cidade de Salvador. E lá que vai ser resolvido toda a questão burocrática ali das capitanias hereditárias. Para quê? Para não precisar vir me incomodar aqui em Portugal, né? O propósito realmente era esse. E aí, a partir disso, foi implantado ali o sistema colonial, bem parecido com o sistema do feudalismo que já havia havido na Europa há muitos anos atrás. Então, vamos falar um pouquinho desse sistema colonial, da parte produtiva ali na próxima aula, tá, gente? Ali, sem delongas ali, tá bom? Então, espero aí que vocês tenham gostado da aula. Caso não tenham entendido ali, eu posso tá explicando ali para vocês ali nas minhas aulas via Meet, tá bom, gente? Espero que dê tempo ali de vocês aí. Então, uma boa noite a todos, ou um bom dia, ou uma boa tarde, né? Vai depender do horário que vocês estiverem vendo essa aula. Mas, tudo mais, eu desejo aí feliz dia para vocês, de modo geral, né? Então, até mais. Qualquer dúvidas, me procurem, inclusive sobre os projetos.